Olá, aluno e aluna Unifacear, seja bem-vindo, seja bem-vinda à videoaula de hoje sobre a evolução da sociedade brasileira da monarquia à república. Eu sou a professora Alessandra Buarque. Na introdução da videoaula de hoje, eu vou conversar com você sobre a chegada da corte portuguesa e quais foram as repercussões da chegada da corte para o Brasil colônia. Vamos tratar da independência do Brasil, conversar sobre as regências nesse período, que foram 3 regências, trazer uma reflexão sobre a abolição da escravidão, conversar sobre a Primeira República e do que tratou a política do café com leite. Iniciando a videoaula sobre a motivação para a chegada da coroa portuguesa ao Brasil, você vai relembrar, eu penso que sim, sobre uma frase que foi atribuída ao compositor e cantor Tom Jobim, maestro Tom Jobim, verdade. É uma frase bastante conhecida que nós utilizamos bastante, no dia a dia brasileiro, que diz: o Brasil não é para amadores. Aí você pode se perguntar o que é que essa frase diz sobre a evolução da sociedade brasileira nesse período imperial, porque a nossa videoaula se inicia com o relato da chegada da corte ao Brasil, que aconteceu em 1808, portanto, início do século XIX. E essa frase, o Brasil não é para amadores, uma avaliação da autora Silva, em sua obra, diz um pouco sobre as contradições políticas e sociais que, de alguma forma, deixaram marcas, estabelece algumas nuances com relação à história do Brasil desde a sua descoberta. E entre uma dessas contradições, a frase do Brasil não é para amadores destaca o fato da independência do Brasil ter sido proclamada justamente por um português. É uma contradição que pode ser encontrada, ou pode ser explicitada por essa frase: o Brasil não é para amadores. Então parece que a digital do Brasil independente, ela ficou mesmo com a marca portuguesa. Sobre a chegada da corte portuguesa ao Brasil, que na leitura que você pode fazer vai constatar que foi praticamente uma fuga de Dom João VI com sua corte, e eu vou conversar com você sobre quais as razões para essa fuga. O contexto europeu nessa época era de guerras. No início do século XX, principalmente França e Inglaterra, brigavam pelo domínio da Europa. Portugal decidiu se manter neutro porque tinha relações comerciais de muito tempo com a Inglaterra e, ao mesmo tempo, não tinha interesse em romper com Napoleão por conta do medo que tinha da invasão do seu exército a vários países que fossem contra as ordens do imperador, e Portugal aí estava incluído. O que aconteceu? Napoleão, à época, ordenou um bloqueio continental. Ele vetava relações comerciais de qualquer país com a Inglaterra. Quem não cumprisse esse bloqueio seria invadido pelo exército francês. Ocorre que esse era o medo de Dom João VI, até quando ele conseguiu, como a gente diz, empurrar com a barriga essa situação de neutralidade. Napoleão, em dado momento, percebeu que Portugal estava ganhando tempo com a situação de neutralidade e ordenou a invasão do país, em 1807. E notificou o rei de Portugal que ele deveria tomar uma decisão, sobre que situação ele iria optar. E quando Napoleão percebeu que Portugal não iria optar por bloquear as suas relações com a Inglaterra, autorizou a invasão do Brasil pelo seu exército. Nesse momento, Dom João VI reuniu sua corte
e partiu para o Brasil. Como Portugal não tinha condições financeiras nem condições de estrutura naval para fazer esse deslocamento, a Inglaterra, que era uma antiga aliada, ajudou nessa imigração da corte, né, que foi um grande grupo que veio acompanhando Dom João VI. Então, o amparo naval da Marinha Inglaterra ajudou demais, mas a Inglaterra, em troca disso, pediu a Dom João VI que os portos brasileiros forem abertos para a Inglaterra. Como diz um outro ditado, não existe almoço grátis. Só que a chegada da corte ao Brasil modificou totalmente a situação da colônia, porque vieram 15 mil pessoas acompanhando a família real. Vieram os militares, os membros da nobreza, funcionários da coroa, líderes religiosos. Além disso, a corte trazia joias, objetos de arte, livros, todo o tesouro real. Primeiro aportaram em Salvador, depois se transferiram para o Rio de Janeiro. Foi quando a cidade carioca assistiu, acompanhou uma grande transformação na sua estrutura. Casas tiveram que ser desocupadas para acomodar a corte. Foram contabilizadas 2.000 residências que foram desocupadas. A família real, por exemplo, se acomodou na residência do vice-rei do Brasil, Dr. Marcos de Noronha e Brito. No caso, à época não chamava doutor, né? Creio que seria Dom Marcos, mas isso é o que menos importa. O que importa é que a estrutura da cidade do Rio de Janeiro não tinha condições de abrigar toda essa gente. Foi, imagino, um caos. Brasil ainda colônia, com poucos recursos, receber 15 mil pessoas de uma só vez. Modificou também a organização da estrutura administrativa do governo, que levou ao aumento populacional do Rio de Janeiro, essa mudança, que já contava essa época com 100 mil habitantes. O comércio do Rio de Janeiro também se modificou, porque a abertura dos portos meio que dobrou o número de embarcações anuais que se movimentavam naquele contexto. E Dom João VI também, como era um homem muito ligado às artes, aos livros, ele trouxe um legado cultural muito grande. E, resultante disso, a ciência no país também avançou bastante, com a criação de alguns órgãos como o Observatório Astronômico, Jardim Botânico, Laboratório de Química. Mas você pode se perguntar, por exemplo, se essas mudanças foram boas, né, para todo mundo. Verifica-se no nosso relato que muitas mudanças aconteceram. Mas você pode se perguntar, será que essas mudanças atingiram todo mundo? Melhorou a vida de todas as pessoas? Bom, a história diz que a vasta maioria do povo carioca não teve alteração nas suas condições de vida. Tinham que trabalhar para manter as despesas da coroa portuguesa. Aliás, a essa época, nobreza não trabalhava. Quem trabalhavam eram as classes menos favorecidas. A pobreza, em geral, é quem trabalhava para manter a corte. Nesse mesmo período, acontecia na Europa muitas mudanças. Fervilhava de mudanças no século XIX. São muitas as mudanças no mundo. A história nos conta tanto com relação à questão cultural, como com relação à questão econômica, né? Foi o ano da Revolução Industrial. São muitos os movimentos no século XIX. No ano de 1815, acontece a queda de Napoleão Bonaparte, imperador da França. Aí, nesse caso, Dom João VI já poderia voltar a Portugal com toda a sua corte, que, como você já viu, pelo menos 15 mil pessoas chegaram. O que aconteceu? Dom João VI não tinha interesse em deixar o Brasil. Mas nas terras brasileiras a situação também não estava boa. Porque desde a chegada da corte, como eu já disse, a insatisfação era grande. Um grande número de brasileiros demonstrava sua insatisfação por conta do aumento dos impostos. Ora, quem pagava os impostos era quem trabalhava para manter a corte. O que foi que aconteceram? As insurreições por todos os cantos do Brasil. Principalmente naquelas cidades, nas províncias,
maiores, começou uma insurgência contra a coroa portuguesa. A mais importante delas, a que ficou registrada na história como uma das mais importantes, veio de Pernambuco. Desde o início, Pernambuco não aceitou de bom grado a colonização do Brasil. Então, a insurreição pernambucana que aconteceu em 1817, como já falei que foi a mais relevante, foi contra a permanência da coroa portuguesa no Brasil. Recife, a capital, foi tomada pelos manifestantes, que aí instalaram um governo provisório, com várias camadas sociais da população. Não foi uma camada somente, não foi somente a camada mais expressiva financeiramente, a insatisfação era geral nessa região de Pernambuco e algumas medidas foram adotadas, inclusive a independência do Nordeste. Mas o governo provisório não resistiu por mais de 2 meses e o exército, né, da metrópole, que era o Rio de Janeiro, atacou Pernambuco e a insurreição chegou ao fim. Essa insurreição ela não teve muita repercussão no sentido de se manter com esse governo provisório, mas acendeu os ânimos para uma revolução seguinte, ou uma insurreição seguinte, como queira chamar, em 1824. Então, é importante ressaltar que, ainda que não tenha sido exitosa, deixou na consciência de cada um, né, na mentalidade de cada um, no coração de cada um, que seria possível essa insurreição. Então, 1824, mais à frente você verá que aconteceu uma outra insurreição. Então, o movimento no Brasil, como você já pode ver, era de insatisfação. Um grande grupo não aceitava a permanência de Portugal, de toda a corte, pode-se dizer Portugal, porque praticamente Portugal ficou esvaziado com a saída da corte do país e as terras brasileiras incharam, né? Praticamente foram invadidas novamente pelos portugueses. Mas aí você pode se perguntar, com tantas riquezas que o Brasil tinha, né, com tantas possibilidades de crescimento na sua produção agrícola, com as terras em se plantando tudo dá, como já foi dito, né, por outra pessoa de referência, que eu agora não lembro o nome, acho que foi De Gaulle, não tenho certeza, mas tantas riquezas e o Brasil, nessa época, ainda se mantinha colônia de Portugal. Por que será? Mas parece que essa situação não ia demorar muito para se modificar. E aí, nessa parte da videoaula, você vai conhecer sobre os fatos que antecederam a independência do Brasil. Então, logo de início é importante ressaltar que a ideia da independência, ela despertava o interesse da Inglaterra, porque podia negociar diretamente com o governo português, lembrando que a Inglaterra também era uma monarquia, e interessava também as elites brasileiras, né? Porque as revoltas populares que aconteciam agradavam as elites porque elas não aceitavam o monopólio português. O português monopolizava a economia, monopolizava a política, Portugal no caso. Monopolizava a economia, monopolizava a política, e as elites brasileiras não estavam satisfeitas com isso. Então, o primeiro passo para a independência da colônia brasileira de Portugal não aconteceu nem no Brasil, aconteceu lá em Portugal, que foi a Revolução Liberal do Porto. Nessa época, Dom João VI estava no Brasil, permaneceu no Brasil. O Brasil foi alçado à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves. Na verdade, com essa categoria de Reino Unido, o Brasil deixava de ser colônia portuguesa e ganhava autonomia administrativa. Mas isso durou pouco, porque aconteceu a Revolução Liberal do Porto, em 1820, que modificou o contexto político, encerrou o absolutismo e estabeleceu uma monarquia constitucional. Então, nesse caso, Dom João não era mais um monarca absoluto, ele teria que voltar a Portugal para cumprir a Constituição Real. A Assembleia Portuguesa exigiu o regresso de Dom João VI e
extinguiu a autonomia do Brasil. Volta o Brasil a ser colônia de Portugal. Então, esse era o estopim que faltava. Dom João volta para Portugal em 1821, mas deixa Dom Pedro I, seu filho, como príncipe regente, porque o interesse de Dom João VI era manter, né, a sua família no poder. Ele queria garantir a perpetuidade da sua dinastia. Volta o Brasil à situação de colônia, mas as resistências continuavam. E aí, nessa época, foi formado um partido brasileiro pelos liberais radicais na luta para manter a autonomia do país. Ocorre que nessa época, Dom João VI estava em Portugal, enviou uma decisão a Dom Pedro I exigindo que ele voltasse imediatamente para Portugal. Dom Pedro, em sua rebeldia, ignorou a ordem. Com o apoio dos liberais radicais, que realizaram um movimento para ele se manter no Brasil, ele decidiu ficar, ignorando a ordem de Dom João VI, que você conhece desde a época de escola como o Dia do Fico. Então, a partir daí, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser uma nação independente, alcançando sua autonomia política. Nessa mesma época, nesse mesmo período, próximo a esse Dia do Fico, o que acontece? O que aconteceu? Dom Pedro I estava às margens do rio Ipiranga, administrando alguns conflitos nessas insurreições que estavam acontecendo por todo o país, recebeu uma carta de José Bonifácio e de sua esposa Leopoldina. A carta dava a Dom Pedro I o empurrão que ele precisava. Ambos apoiavam a permanência de Dom Pedro I no Brasil e a independência do Brasil de Portugal. Então, a intenção era que o Brasil retomasse sua autonomia política. Então, às margens do Riacho Piranga, Dom Pedro I bradou aquela frase que todo mundo conhece da época de escola: independência ou morte. Em verdade, em 7 de julho de 1822, conta a história que ele bradou: é tempo, independência ou morte, estamos separados de Portugal. Esse dia ficou registrado na história como o dia da independência do Brasil. A partir de então, se inicia o período imperial brasileiro. O que é que você vai aprender agora sobre o período imperial brasileiro? Eu vou começar com a primeira regência, que foi a regência de Dom Pedro I. São 3 regências no total, começando com a regência de Dom Pedro I, que foi aclamado imperador em setembro desse mesmo ano, mas só foi coroado em dezembro. Dom Pedro, já imperador do Brasil, iniciou-se uma disputa política sobre o poder. Em verdade, a disputa política sobre o poder permeia a vida de todo mundo, em todos os momentos, né? Até hoje, na atualidade. O poder, ele é fator de discórdia, principalmente. Então, qual era a disputa com Dom Pedro I? Era sobre o poder do imperador na primeira Constituição Imperial. Alguns eram a favor da centralidade do poder nas mãos do imperador, mas um grupo não era. A ideia primeira é o Brasil se tornar uma monarquia constitucional como existia nos continentes europeus, como existiu em Portugal, que forçou a volta de Dom João VI. Então, Dom Pedro I afirmou que aprovaria essa Constituição, mas teria que ter uma representação digna do Brasil e de seu imortal defensor, como narra Oliveira em sua obra. E aí eu fico me perguntando o que é que quer dizer esse digna do Brasil e de seu imortal defensor. Isso era uma ideia muito particular, imagino eu, de Dom Pedro I. Como eu disse que não havia consenso nessa Constituição, havia um deputado, que era dono de um jornal, Cipriano Barata, que tentava mobilizar a opinião pública a seu favor e contra as ideias do imperador. Ele já vinha discutindo isso, a questão da atribuição do poder real, né, com outras pessoas, e era contra esse poder de veto imperial, que ficou conhecido como poder moderador. Mas quem ganhou a disputa? No final, Dom Pedro I ganhou a disputa. Ele havia uma Assembleia Constituinte em 12 de junho, que
definiu que as leis que fossem votadas não seriam submetidas ao poder de veto, o imperador somente ia assinar, e definiu que as forças armadas não ficariam sob o comando do imperador, mas da Câmara, e ele teria que renunciar caso ele assumisse outro reino. Claro que era uma possibilidade provável para Dom Pedro I, porque ele era português, então ele poderia assumir o reino em Portugal. Havia essa possibilidade. Dom Pedro I não aceitou nada disso, também não houve diálogo, ele agiu por conta própria, dissolveu essa Assembleia Constituinte que iria aprovar essa proposta inicial por meio de um ato imperial e também mandou prender o deputado dono do jornal, Cipriano Barata. Fechou o jornal, convocou uma nova comissão para elaborar uma Constituição, mas agora, dessa vez, atendendo os seus interesses. E como eu falei antes, a criação do poder moderador era o maior interesse de Dom Pedro I. Ele tinha o poder central, o poder decisório de interferir, inclusive para dissolver conflitos na Câmara dos Deputados. Então, inicialmente, quais eram as ideias e interesses do imperador, né? Como já se falou, o interesse era particular dele. A Constituição de 1824 definiu a divisão de poder entre o executivo, o legislativo e o judiciário e criou um quarto poder, que foi o poder moderador. Bom, com esse quarto poder moderador, o Brasil seria uma monarquia diferente das demais que existiam na Europa. O poder moderador concentrava, né, o poder nas mãos do imperador, no caso, Dom Pedro I. A partir da inclusão também do veto imperial, que é esse poder moderador, no texto constitucional, a primeira Constituição do Brasil Império definiu algumas questões que eu vou trazer para você. O Brasil seria dividido em províncias, governadas por um presidente escolhido pelo imperador. Também definiu a religião oficial do Império, que era o catolicismo, o apostólico romano, e criou uma controvérsia sobre a nacionalidade brasileira, definindo que cidadãos portugueses que acatassem a Constituição seriam considerados brasileiros. Ou seja, a Constituição tinha esse poder, bastava que o cidadão português acatasse a Constituição, ele era considerado um brasileiro. Também a Constituição estabeleceu um sistema censitário, que isso foi um grande motivo de muitas outras insurgências que aconteceram nesse período, porque o voto era definido pela renda dos eleitores, ou seja, somente as pessoas que detinham a alta renda, pessoas ricas, é que poderiam ser votadas. Então já excluía os demais dessa possibilidade. A Constituição também definiu o direito de propriedade, que legalizava paralelamente à escravidão, as propriedades seriam legalizadas, e quem não tinha direito à cidadania nessa época? As mulheres, os empregados domésticos, os menores de 25 anos e os religiosos, que nem citados na Constituição eles foram. Essa Constituição também garantiu o voto de analfabetos, porque a maioria da elite brasileira dessa época não sabia ler. Então, a insatisfação dos liberais foi muito grande, como eu já falei, sobre a questão do voto censitário. Os liberais foram os primeiros a se levantar contra isso. E já foi reforçado também que, principalmente as províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, não aceitaram pacificamente essa Constituição. Lembra que eu falei da questão da insurgência lá de Pernambuco, em 1817, que deixou um gostinho de quero mais? Pois é. Em março de 1824, Dom Pedro jura oficialmente a Constituição do Império, mas a resistência pernambucana volta à cena. O que foi que aconteceu novamente com relação a Pernambuco, que definiu aquilo que se conhece na história como a Confederação do Equador. Bom, Pernambuco resistindo a essa Constituição, isso já em 1824, deflagrou um movimento organizado pelas cidades de Recife e de Olinda,
que à época foi liderado por Frei Caneca, que também participou da insurreição anterior em 1817, que, como eu já falei, questionava o voto censitário, defendendo um sistema republicano de governo. Oliveira traz isso em seu livro. O que é que aconteceu depois de mais esse conflito? Passado esse conflito, né, que foi um conflito que não teve muita repercussão no sentido de modificar a situação do Império, eram movimentos que eram abafados, né, pelo exército imperial. Obviamente que aqueles que participavam da insurreição utilizavam de toda a sua energia, de todos os instrumentos e ferramentas que dispunham, né, movimentavam as pessoas insatisfeitas, mas não conseguiam avançar por conta do exército imperial. Logo, a insurreição era abafada. A Inglaterra voltava à cena para auxiliar Dom Pedro a conseguir o reconhecimento do Brasil como nação na Europa, porque o Brasil estava independente, mas precisava que os países da Europa reconhecessem isso, né? Que o Brasil já era uma nação independente. Quem auxiliou isso, esse contato com Portugal, né, que tinha rompido com o Brasil, foi a Inglaterra. A Inglaterra auxiliou o Brasil ser reconhecido por Portugal como nação por um acordo que foi assinado em 1825, conhecido como Tratado de Paz e Aliança. Então, o português oficialmente reconhecia o Brasil como nação. Mas como não existe almoço grátis, a Inglaterra, que fez essa intermediação, disse para Dom Pedro que Portugal queria uma troca em função desse reconhecimento. Essa troca seria o quê? Dinheiro. O Brasil deveria pagar a Portugal uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas à época. E o Brasil se endividou com um empréstimo feito à Inglaterra. E Dom João, nesse tratado, nesse acordo, também quis um outro favor, digamos assim. Ele deveria continuar com o título de imperador do Brasil. Imagine, Dom João VI era rei de Portugal, o Brasil já tinha um imperador que era Dom Pedro, mas Dom João VI queria manter o título de imperador do Brasil. Vai entender. Após o reconhecimento de Portugal, que o Brasil era uma nação independente, outros países também foram no mesmo caminho, tanto da Europa quanto da América, o que possibilitou abrir, né, as fronteiras para o Brasil negociar com outras nações do mundo, porque por enquanto Portugal estava vetando isso, o Brasil começou a assinar acordos, tratados de comércio e poderia negociar com todos os outros países, abrir os portos e conseguir colocar o Brasil nessa rota de comércio. Nesse mesmo período, vinha uma outra pressão agora internacional. Além das insurreições, das pressões internas, havia a pressão da Inglaterra para o fim do tráfico de escravos. O Brasil ainda mantinha o tráfico de escravos. Você sabe que o Brasil foi o país que mais demorou a extinguir a escravização de pessoas. Em 1830, a Inglaterra já pressionava Dom Pedro para o fim do tráfico de escravos. Mas Dom Pedro, para atender o interesse dos grandes proprietários, que não iriam manter as suas terras sem essa mão de obra escrava, fez de conta que não entendeu a pressão e continua o Brasil com o tráfico de escravos. Várias coisas acontecendo, essa pressão internacional, as insurreições, a popularidade de Dom Pedro começa a cair. E a autora Oliveira, ela faz uma análise de algumas razões dessa popularidade de Dom Pedro começar a se deteriorar, que eu trago para você também. A política autoritária, conta a história que Dom Pedro era muito autoritário na sua política. Você lembra que ele mandou prender o deputado que foi contra ele na Constituição, que eu falei há pouco, fechou o jornal e mandou prender, então bem autoritário.
Ainda o poder moderador, que era muito criticado por muitas pessoas, que foi inclusive o motivo desse choque de Dom Pedro com esse deputado Barata. O imperador continuava interessado na sucessão em Portugal, continuava envolvido com pessoas ligadas a Portugal, e houve um conflito com a Argentina, que gerou desgaste político e econômico em 1826, quando o Brasil perde a província cisplatina para a Argentina. Todo mundo insatisfeito, Dom Pedro estava pressionado, estava desgastado. Claro que eu estou fazendo um salto muito grande na história, sem trazer todos os detalhes, porque não seria possível numa videoaula de um tempo curto, mas todas essas pressões, todo esse desgaste gerou a abdicação de Dom Pedro I do trono do Brasil. Em 1831, ele abdica, volta para Portugal, mas deixa, como seu pai deixou Dom Pedro, Dom João VI deixou Dom Pedro no Brasil, Dom Pedro I volta para Portugal, deixa de ser o imperador e deixa o seu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, sob os cuidados do seu conselheiro José Bonifácio. Então, uma criança de 5 anos ficou no Brasil sem os pais, apenas com as 2 irmãs, tutelado por José Bonifácio. Então, essa fase marca o fim da primeira regência no Brasil com Dom Pedro I. Só que você vai perceber, você vai conhecer, que com 5 anos Dom Pedro de Alcântara não podia ser o regente do Brasil. Então, nesse ínterim, até Dom Pedro de Alcântara alcançar a maioridade, houve uma segunda regência no Brasil, que ficou conhecida como período regencial. A coroa não passou diretamente para Dom Pedro de Alcântara, somente aos 18 anos, e aí o que aconteceu? Ficou um vácuo político e um problema prático, né? Quem era que iria assumir? Isso foi resolvido rapidamente com a questão da nomeação dos regentes, mas a situação política não era satisfatória porque vários grupos começaram a questionar a legitimidade desses regentes. A primeira regência provisória foi composta de 3 senadores que tinham posturas opostas. Um era liberal, favorável ao federalismo, e 2 eram conservadores. Essa regência já era um instituto previsto na Constituição, para o caso de haver a vacância política no poder, ou seja, já se pensava que podia acontecer qualquer situação dessa natureza, então já foi previsto na Constituição. E foi mais uma saída, né, para dar normalidade política à situação, conforme conta as 2 autoras, Schwartz e Starling. Então, no total, esse período regencial, ele teve 4 regências. 2 regências compostas por 3 pessoas, conhecida como regência trina, e 2 regências compostas por uma pessoa, como chamada regência una. Então, a regência provisória, logo a primeira, que foram com os 3 senadores, foi transformada em regência permanente numa nova votação, criando a regência trina, composta por 2 deputados e um senador. E depois veio a regência una, no ato adicional de 1834, que quem respondeu por essa regência una primeiro foi o padre Diogo Feijó e depois Pedro de Araújo Lima, onde aconteceram algumas situações que você vai ver mais na frente. Então, continuava sempre a disputa, né? Pernambuco sempre à frente dessa disputa de poder, de insatisfação. A Bahia também era uma outra que apostava na autonomia. Eles queriam ser autorregidos, eles queriam ter um governo provincial, não estavam satisfeitos com esse poder central no Rio de Janeiro. A intenção de Pernambuco e da Bahia é que as províncias fossem independentes e começaram a questionar a sucessão de Dom Pedro I. Não achavam legítimo que os regentes fossem pessoas, né, que não fossem os imperadores. E aí mais discussão, mais disputa. Começa-se um amplo debate, como conta as 2 autoras Schwartz e Starling, acerca da centralização política e administrativa imposta pelo Rio de Janeiro. Ou seja, as províncias de Bahia e Pernambuco, que ficavam no Nordeste,
elas repercutiram a sua insatisfação, principalmente pela centralização no Rio de Janeiro, né, onde a corte se instalou desde o início, e começa a ebulição sobre o debate do federalismo e da república. Nessa época imperial, já haviam pessoas que já discutiam a questão da república e a questão dos estados federalistas. Claro, como a gente já sabe, você já sabe também, ouvindo essa videoaula, que as rebeliões foram um ponto de muita dificuldade para Dom Pedro I e continuava no período regencial. Foi o período que mais estouraram as rebeliões, que foi de 1831 a 1840. Existiam as demandas particulares, né, de cada grupo insatisfeito, mas também as demandas mais gerais, que o principal objetivo era a autonomia. Então, a partir de 1834, várias revoltas estouraram no Rio de Janeiro, também em Pernambuco, também no Maranhão. O movimento aconteceu no Legislativo para alterar a Constituição de Dom Pedro, a de 1824. A grande proposta, a maior delas, era tirar o caráter centralizador no Rio de Janeiro. O poder moderador foi dado ao imperador, mas continuava a centralização de toda a política no Rio de Janeiro. Como eu falei antes, a segunda regência una, quem assumiu foi o Marquês de Olinda, Pedro de Araújo Lima, e o objetivo dele era pôr fim ao processo de autonomia das províncias e manter o controle da política e do judiciário nas mãos do regente. Outro problema. O que é que ele queria com isso? Controlar as agitações locais e os movimentos que estouravam pelo país todo. A essa altura, a revolta já havia avançado nas reivindicações por maior participação cidadã. Ou seja, as pessoas queriam participar das decisões, né, queriam ser autogeridas, no termo que a gente usa hoje, mas naquela época eles queriam autonomia das províncias. Muitas pessoas, como eu já falei na Constituição anterior, não eram consideradas cidadãs, mulheres, os religiosos, menores de 25 anos, então não eram considerados cidadãos. Era todo um contexto, né, de revoltas por conta das várias situações que estavam acontecendo, principalmente nesse período regencial. Então, esse último regente uno, que foi o Pedro de Araújo Lima, ele queria uma situação que não era possível manter. Então, o que foi que aconteceu? Além desses conflitos, as disputas políticas do Congresso, já se discutia que era preciso autorizar a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Em 1840 foi criado o Clube da Maioridade, um projeto tomou forma, com os deputados liberais, que eram contrários a essa regência una de Araújo Lima, que foi que fizeram, foram ao Senado exigir a posse antecipada de Dom Pedro de Alcântara. Oliveira nos conta uma situação inusitada, que eu trago para você conhecer agora. As brigas políticas da época e o descontentamento popular com o autoritarismo dos regentes favoreciam essa manobra de agilizar a maioridade de Pedro de Alcântara. O que é que diz Stuart Starling? Interessante que a solução das questões internas do Brasil era que mais um monarca assumisse o poder. O que é que elas dizem? Diante de várias rebeliões regenciais, dos projetos republicanos e da radicalização da situação, diz as autoras Stuart Starling, reforça-se uma saída simbólica, sustentada num sistema de governo monárquico e liderado pela região centro-sul do país, ou seja, só um monarca poderia garantir um poder centralizado e de representação nacional, contrariando tudo que já tinha acontecido com Dom Pedro I, que era centralizador, ou seja, não se pensava ou não se havia um movimento ainda pensando em romper com isso, né? Na verdade, a situação, a solução que estava sendo negociada era que o imperador garantisse que esse poder fosse centralizado e de representação nacional.
a análise que a gente faz é que desde a colonização, o processo de administração do Brasil sempre foi modelado por uma cartilha conservadora. E isso se mantém até hoje. Aquela época não se considerava como burguesia, porque o Brasil não passou por esse processo do feudalismo, né? Mas os poderosos da época, conservadores, deixaram uma herança, né, patriarcal, autoritária, para a formação do Estado brasileiro. Então, os interesses desses grupos, né, que mandavam no país era manter o poder centralizado na corte do Rio de Janeiro. Eles não queriam a autonomia das províncias. E aí eles tentavam conter as revoltas visando o interesse deles, né, de uma grande minoria. Dom Pedro II, depois foi nomeado assim, Dom Pedro Alcântara, recebeu, quando ele foi nomeado, toda essa herança política de disputa de poder. Bom, após esse período de regência, que foi encerrado em 1840, começa o segundo reinado. Decidiram declarar a maioridade de Dom Pedro II, não com 18 anos, mas com 14 anos. Com essa declaração de maioridade, encerra-se o período regencial e começa a segunda regência imperial no Brasil. Schwartz e Starling fazem um relato interessante sobre como foi essa coroação. Ele foi coroado com todas as pompas, foi o segundo rei que o Brasil conheceu, o mais duradouro, foi 49 anos, se eu não me engano, no poder, o mais popular, e as autoras dizem que esse personagem mais duradouro, imperador, e o mais popular deles, na verdade o segundo, porque só o seu pai e Dom João VI, que também foi imperador, mas era português. Lembrando que Dom Pedro II é brasileiro, nasceu no Brasil. Dom Pedro veio para o Brasil com o pai ainda jovem, então Dom Pedro II era brasileiro, mas ele iniciava a sua vida cívica, como dizem Schwartz e Starling, envolto por um suntuoso teatro. Qual era o teatro? A sua precoce maturidade. Imagine-se que um jovem com 14 anos não teria a mínima condição de ser imperador do país. Começou-se a construir um personagem sobre Dom Pedro II, que é o que levou durante todo o seu reinado, e que a gente conhece até hoje pela história, que ele era um homem de porte impassível, tinha cautela nas palavras e era decidido politicamente. Até o ritual e o cenário da coroação dele, que os livros de história apontam, e eu deixo como referência esse livro de Schwartz e Starling, que está nas referências do e-book, todo esse ritual, toda essa encenação, tudo foi trabalhado, para que a monarquia simbolizasse o estado normal e a prosperidade. Não a república, mas a monarquia que simbolizava isso. Então, na cabeça, no imaginário popular, era a monarquia que trazia esse estado de normalidade. Foi o que ficou na cabeça, no imaginário das pessoas. E qual foi a realidade desse segundo reinado que Dom Pedro II assumiu mesmo com 14 anos? E José Bonifácio é que era o seu mentor. O Império possuía um ministério conservador, um ministério praticamente imóvel, a Câmara da mesma forma, uma grande imobilidade, e ele precisava enfrentar questões centrais. A questão ainda do tráfico de escravos, que o pai dele, Dom Pedro I, não resolveu. Tinha o problema também da estrutura agrária e tinha a questão do incentivo à imigração. Lembrando que os imigrantes chegaram ao Brasil para substituir o trabalho das pessoas escravizadas da África. A Inglaterra, como eu já disse antes, repelia a escravização de pessoas.
em tese, né? Porque a Inglaterra também era uma monarquia e tinha muitos escravos. Enfim, como Portugal sempre manteve boas relações com a Inglaterra, ficava ali, como a gente diz no popular, cozinhando em banho-maria. Quem nunca ouviu esse ditado, cozinhando banho-maria é quando a gente faz um bolo e a gente coloca para assar em banho-maria. Dom Pedro I, como você sabe, empurrou a questão da situação do tráfico, né, para não desagradar, claro, os proprietários de terra, deixou para lá, não resolveu, mas a situação foi se intensificando. Inclusive a pressão não era só da Inglaterra, né, é de outros países também. Dom Pedro II já sabia, quer dizer, caiu nas pernas dele, nos braços, nas mãos dele, essa bomba, que foi a questão da escravização, e ele sabia que tinha, quer dizer, com tão pouca idade, nem sei se ele sabia, mas enfim, a história narra que existiam duas dimensões para ele analisar essa questão do fim do tráfico. A dimensão externa, que ele tinha que avaliar, é que ele mantendo esse tráfico de escravos, a imagem que ele passava para fora é que o Brasil fazia parte do grupo das nações bárbaras. E ele não queria essa imagem para o reinado dele. A regência dele era tida como... Ele queria que a regência dele tivesse uma imagem de civilização, de civilizada. Ele começava a construir, começava a divulgar mundo afora essa imagem do Império Brasileiro civilizado e confrontava com essa possibilidade do Brasil ser visto como uma nação bárbara mantendo o tráfico de escravos. Essa era uma dimensão que ele tinha que avaliar. A outra dimensão, que era a dimensão interna, que ele tinha que avaliar, é o fim do tráfico de escravos seria uma condição fundamental para legitimar a autonomia política, porque, por outro lado, era um tema de difícil assimilação no interior do país, que dependia dessa mão de obra. Então, ele estava, como diz a história, num beco sem saída. Ele tinha que avaliar que ele iria enfrentar os grandes latifundiários que dependiam da mão de obra escravizada, e ele iria enfrentar os países que estavam criticando o fato do Brasil demorar tanto ainda com esse tráfico de escravos. Sabemos que após todas essas resistências que a gente já conheceu no estudo da história, o tráfico de escravos teve fim em 1850 no Brasil, o tráfico, não o trabalho escravo, só o tráfico. E isso foi uma decisão com a Lei Eusébio de Queiroz para o tráfico externo. Internamente, o tráfico de escravos continua acontecendo, inclusive que levou o preço de um ser humano escravizado dobrar praticamente. Nessa mesma época, o imperador adotou algumas medidas, que a de maior destaque foi a Lei de Terras. O que é que foi essa Lei de Terras? Era um instituto que tinha como objetivo desestimular os pequenos agricultores que eram ligados à subsistência da terra e impedir que os futuros imigrantes tivessem o poder de adquirir terras. Imagine. Você desestimula o pequeno agricultor produzia para sua própria subsistência, então ele não poderia adquirir a terra, não ia ter condição, e também quem viesse, migrasse para o Brasil, não poderia adquirir terra. Finalmente, estava encerrado o tráfico de escravos do Brasil nessa época. Com o fim do tráfico, uma situação contábil que era desconhecida, ela surgiu. Esses recursos, hoje a gente chama receitas, desse capital resultado do tráfico, que não era considerado legal e nem aberto, eles não eram computados. Eram recursos que não entravam na contabilidade oficial do Estado. Então, o que aconteceu? Quando acabou o tráfico de escravos, esses recursos entraram na contabilidade e possibilitaram que a industrialização do país começasse a acontecer a partir dessa época. Ora, a situação estava melhorando, a industrialização do país, a situação era bem melhor
para os grandes latifundiários, mas os escravos, os negros escravizados, a situação deles é que não melhorava. Terminou o tráfico, como eu já falei, não foi o fim da escravidão, porque continuava o tráfico interno. Aí o que aconteceu? Quando se extinguiu o tráfico negreiro no Brasil, o café teve uma alta nos mercados estrangeiros e o comércio passa a ser muito lucrativo a partir de 1845. Só que com o fim do tráfico, os grandes latifundiários precisavam de mão de obra. O que aconteceu? Nesse momento começou-se uma política para atrair imigrantes. Eles viriam como alternativa ao braço escravo. Começaram a chegar no Brasil, né? Inicialmente quem custeava a vinda eram os grandes proprietários. Como a gente conhece hoje a escravidão ou a escravização de pessoas que ficam presas ao patrão para poder custear despesas de alimentação, de viagens e tudo mais, aconteceu isso na mesma época. No Brasil, à época, existiam os dois partidos. Dois grandes partidos se revezavam, que eram os conservadores e os liberais. Então, a luta acontecia nessas duas perspectivas. Continuou-se a política da imigração, só que em um dado momento, quem assumiu essa política da imigração foi o governo. Porque os grandes latifundiários, como era de se imaginar, começaram a reclamar, né, que estavam custeando a vinda dos imigrantes para trabalhar em suas terras e movimentar a economia do país. E aí o Segundo Império, Dom Pedro II, resolveu assumir essa despesa. Bom, tratar dessa questão econômica, tratar dessa questão de imigração, tratar dessa questão de fim do tráfico de escravos, o que ficou muito definido, muito retratado nesse segundo reinado de Dom Pedro II? Não o segundo reinado dele, o segundo reinado do Brasil, a segunda regência, né, cujo imperador foi Dom Pedro II. O que aconteceu de muito forte nesse período foi a história da imagem do Brasil no exterior. Precisava se construir uma imagem, né? E existia um modelo para isso, porque o século XIX ficou conhecido como a era dos nacionalismos. Então, os países tinham que criar, digamos, criar um personagem, criar uma história, né? Criar uma cultura. Qual era o modelo que vinha de fora? O Brasil tinha que criar uma história da sua ancestralidade, de como o país surgiu. Tinha que criar também com isso uma língua de monumentos culturais, paisagens, povos originários, enfim. Tinha que definir quem seriam as representações oficiais do país, um hino, uma bandeira, os costumes, a culinária. Toda essa construção tinha que ser feita. Essa construção ia passar pela pintura, ia passar pelos escritores, pela literatura. Era a hora de construir essa cultura do Brasil, que se chamou a nova cultura nacional. Como é que Dom Pedro II ia fazer para alinhar o Brasil a essa nova onda? Alguns autores citam algumas possibilidades. A autora Suarte Starling cita que a saída era incentivar um projeto modernizador para o país e investir na seleção de certos traços de uma cultura tropical. Iria se criar para o Brasil uma cultura tropical. Nesse caso, trazer os negros escravizados como uma imagem para essa cultura não seria o indicado na concepção da época. Então, o que foi que se fez e que a gente conhece hoje pelos livros de história, né, pelas músicas que fazem o nosso legado? O caminho foi que os indígenas seriam idealizados, mas não com aqueles indígenas que a gente conhece que foram dizimados nas florestas, mas os indígenas que são retratados nos romances, né? José de Alencar retratou, pinturas oficiais que construíam uma história bonita do Brasil,
retratando o nosso nacionalismo. Dom Pedro II conseguiu esse intento porque tinha um órgão que era o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que se empenhou para construir essa identidade para o Brasil. O romantismo brasileiro, a nossa literatura, alcançou uma grande penetração, né? Como eu falei, lembrei aqui de José de Alencar, mas tem outros, tendo o indígena como símbolo. Aí você conhece nos livros aquele indígena romântico, aquele indígena que casou com o Poti, né? Tem o livro Iracema, enfim, da época de escola, né? Que todo mundo lê essa literatura. Então, o que se construiu para essa cultura nacional? Os índios do romantismo nessa literatura nunca foram tão brancos, como diz Schwartzstarling, e o Brasil se passou a se tornar um país tropical. Foi nesse momento que se construiu essa identidade nacional do Brasil tropical, né? Na representação pública, o Brasil ficou construído com essa personalidade de nação, digamos assim. Porque qual era o objetivo de Dom Pedro II? Que o Brasil fosse um império civilizado, ele queria o Brasil como uma quase Europa, né? E ele não podia apresentar a realidade do Brasil, queria aparecer como um espelho, como foi dito, um espelho um pouco deformado da Europa. Ele queria um similar da Europa. Só que na nossa cultura existiu a questão da escravidão, né? O Brasil praticamente abandonou os indígenas, que foram os seus habitantes originários. Então, como era que ele ia construir essa imagem se ele ressaltasse tudo isso? Tinha que criar uma cultura, né, de dizer para o mundo que o Brasil era um país que valeria a pena se definir como um país tropical. Além dessa questão da cultura nacional do país, também Dom Pedro II se construiu um personagem que ele ficou conhecido como sinônimo da nacionalidade. Nesse tempo, a calmaria na política levava com que ele se identificasse com outras, né, demandas, a demanda da cultura, a demanda das artes. Ele participava de muitas atividades nesse sentido, ele era muito ligado à questão das artes e da cultura. Só que em 1865 acontece uma situação que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai explode, alguns países, né, da América do Sul se reuniram para lutar contra o Paraguai, uma guerra que durou 5 anos, deixou um saldo alarmante de mortes, e o Brasil foi um dos que foi considerado com essa pecha de assassino, e isso ia, né, de encontro àquela construção de imagem do Brasil tropical que Dom Pedro II queria construir. Então, a situação era essa. Não tinha mais a calmaria na política, e a Guerra do Paraguai, inclusive, traz à tona novamente a questão do Brasil, de uma vez por todas, acabar com a escravidão. Tem um autor, né, chamado Santos, que também está nas referências do nosso e-book. Ele faz uma análise de que a República Brasileira, a consolidação dela, que ela se deu no meio de 2 convulsões sociais no Brasil. Depois, quando se conhecer a queda, já está no final para a queda da monarquia, a consolidação da República, mas ele já se antecipa fazendo essa análise. As 2 convulsões sociais que alimentaram os grupos, né, que desejavam a República no Brasil foi a Guerra do Paraguai e a abolição da escravatura. Eu trouxe isso por quê? Porque a política da época da Guerra do Paraguai, pelo exército brasileiro, era atrair os escravos para lutar na guerra. Como é que eles faziam isso? Prometendo que os escravos, ao final da guerra, claro que quem voltasse vivo, seriam libertados. Então eles usaram essa estratégia, né, para aumentar o número de soldados para lutar na Guerra do Paraguai. Só que não foi isso que aconteceu, né? Nesse mesmo período, nasce o Partido Republicano, é quando o movimento abolicionista vai tomar forma. Como eu já falei, havia pressão internacional também para o fim da escravidão, e que ficou mais intensa ainda quando
os Estados Unidos publicaram a 13ª emenda à Constituição, acabando com a escravidão por lá. Isso foi em 1865. Então, a Guerra do Paraguai termina, claro, já com milhares de mortos, como já falei, né? E o que é que começa com muita ênfase? As campanhas em prol da República e da abolição da escravidão. O grupo abolicionista começa a se agitar, começa a tomar forma, mais pessoas se envolvendo, agora os intelectuais, né, as camadas urbanas também se envolvendo com essa abolição, e começa-se aos poucos esse trabalho de fim, né, da escravidão, de forma muito limitada ainda, porque Dom Pedro II ainda não tinha decidido totalmente por isso, então foram por partes. Aprovaram primeiro a lei do ventre livre, né, que os filhos nascidos de mulheres escravizadas no Brasil já estariam livres, não resolvia muita coisa, que a mãe continuava escrava e o filho livre. O que aconteceria com esse filho? A mãe poderia ser vendida para um outro lugar, não poderia levar o filho, enfim, aquilo que você já conhece da história. Foi um passo importante no sentido da mobilização, né? Mas alguns autores entendem que isso foi uma manobra política para acalmar a oposição. Vamos aos poucos liberando ou alguma estratégia que possa conter, né? A gente chama de contenção, é a estratégia de contenção. Dom Pedro II resistia debater sobre isso. Em dado momento, lá para a segunda metade do século XIX, com a situação estourando no país, movimento abolicionista, republicano, defendendo a modernidade, né, defendendo um sistema político baseado no idealismo republicano liberal, enfim. Começa a acontecer várias situações e começa a se pensar que os primeiros indícios do fim da monarquia já começam a acontecer. Desejo de mudança, né? Isso, como a gente já falou, a situação era polêmica à época. Então, alguns indícios do fim da monarquia já começaram a ser notados assim que acaba a Guerra do Paraguai. Oliveira destaca alguns desses motivos que enfraqueceram o império, que foi a expansão da classe média nas grandes cidades. A classe média queria participar mais politicamente do governo. Os militares estavam descontentes pelo controle sobre o exército. Os proprietários rurais ricos, né, tinham sede de poder político e o império interferia nas questões religiosas. A Igreja Católica era uma outra instituição que também não estava agradável com a situação do Brasil. Houve uma situação em 1870 que tocou mais fogo nos movimentos oposicionistas ao Império, que foi publicado o Manifesto Republicano Brasileiro no jornal A República. O Partido Liberal, né, cindiu, se dividiu e foi formado um Partido Republicano Paulista. Então, esse Partido Paulista era os mais ligados a cidadãos urbanos, nomeadamente paulistas. Depois esse partido recebeu os fazendeiros paulistas, de início seria mais os profissionais liberais, mas depois os fazendeiros chegaram junto, né? Porque eles também não estavam, aceitando esse poder central, né? Queriam uma reforma para uma república federativa, mas que fosse uma reforma pacífica. Então, Dom Pedro II tinha, no final da década, em 1879 por aí, ele tinha 3 focos de oposição. Ele tinha os abolicionistas, ele tinha os republicanos e ele tinha o exército. Todos contra a monarquia já naquele momento que já começava a se acenar, né, a queda da monarquia. A monarquia estava enfraquecida, o exército, depois da Guerra do Paraguai, foi ficando mais forte, porque Duque de Caxias fez algumas reformas, né? E já tinha uma presença forte na imprensa, então era uma oposição forte. O Partido Republicano avançava, né?
existiam as querelas com o exército e o fim da escravidão era o que mais pesava. Então, diante de todo esse cenário, Dom Pedro II optou, né, pela ideia menos adequada, que foi se afastar mais da política e viajar para conhecer o mundo. Foi muito criticado, porque ele fez várias viagens, né, ao redor do mundo, deixando sua filha Isabel como regente, inclusive com críticas às despesas que ele estava fazendo, porque as viagens não eram de cunho oficial, eram viagens privadas, onde ele levava um grande grupo de pessoas na sua companhia, tudo custeado, né, pelo Império, mas diga-se de passagem, pelas pessoas que mantinham o Império, né, porque essas pessoas não trabalhavam. Eu falo de todo o grupo que compunha a corte. Quem trabalhavam eram os trabalhadores brasileiros, não eram os da nobreza. Sabe-se que essa época a nobreza não trabalhava. Tudo isso era um desafio para se manter a monarquia. Era o desafio de toda a ordem, como eu já falei. Chegou um ponto em que os escravos começaram a se rebelar. O governo não conseguia manter a disciplina deles. Cada vez mais estavam indisciplinados. O governo tinha que reprimir, né, esses focos. Enfim, estava uma situação muito difícil de manter e Dom Pedro II viajando pelo mundo. Já estava claro, né, no caso a princesa Isabel, porque Dom Pedro II estava longe, não estava muito envolvido com isso, já estava claro que praticamente a abolição já estava sendo realizada e a revelia do Império. Por quê? Porque os próprios donos de escravos, eles faziam negociações, né, iniciativa particular deles, eles faziam negociações de libertar os escravos, enfim. O número de escravos estava diminuindo, inclusive a pressão era muito grande dos abolicionistas, estava difícil contemporizar. E aí a princesa Isabel assina a Lei Áurea em maio de 1888. Há uma análise, ou várias análises de vários autores, sobre o título que princesa Isabel recebeu como a Redentora. Mas antes de falar desse título, a Redentora, eu vou falar um pouco sobre a questão desse rompimento da monarquia com os mais abastados quando se deu a Lei Áurea. A maior dificuldade para os grandes latifundiários continuarem apoiando a monarquia, é que com a abolição dos escravos eles não foram indenizados. Os escravos se tornaram livres, saíram das propriedades e não houve uma indenização, ou seja, em dinheiro no caso, né? Porque eles queriam ser indenizados e isso foi um ponto de muita disputa, né? A monarquia perdeu muito com essa situação. Alguns autores dizem que foi um divórcio litigioso, né? Perde a monarquia um importante apoio. Muitos autores dizem que Dom Pedro II se ausentou do Brasil, dessas viagens pelo mundo, de forma proposital, porque a intenção dele era que a princesa Isabel, né, aparecesse para o Brasil e para o mundo, né, como a autora dessa lei de libertação dos escravos, que seria um ato popular muito reconhecido, né? Esse ato dela de autoria da lei deveria ser motivo de agradecimento por parte das pessoas escravizadas. Ele queria construir uma imagem de uma Isabel popular para conseguir manter a monarquia e um terceiro reinado no Brasil, né? Isabel, como eu falei, a questão conhecida como a Redentora, ela já tinha uma imagem pública valorizada, porque a ideia que se quis passar, a estratégia política, foi que a abolição foi uma concessão, né? As pessoas escravizadas deveriam agradecer a princesa Isabel, que ela foi muito bondosa, né, assinando a lei e libertando os escravos. A estratégia política não era que a população e as pessoas escravizadas compreendessem que foi uma conquista marcada por lutas, né, marcada por distensões,
O que queria que ficasse no imaginário do povo é que foi uma concessão e não que foi uma conquista. Então a lógica que os escravos deveriam acolher era essa, eles foram contemplados com a lei. Eles receberam uma dádiva, eles deveriam ser gratos. Na verdade, a abolição ela foi um processo de muita luta, não só das pessoas escravizadas, das várias rebeliões que fizeram, mas também numa grande luta dos abolicionistas, né? Uma grande luta no ambiente da Câmara para se aprovar leis, enfim. Nunca foi uma concessão, foi uma conquista. Então, eu avalio que a abolição da escravatura ela libertou as pessoas dos cativeiros, mas continuou deixando essas pessoas aprisionadas aos grilhões da invisibilidade e da exclusão. Essas pessoas foram abandonadas à própria sorte, essas pessoas não tinham cidadania, essas pessoas não tinham para onde ir, essas pessoas não tinham acolhimento, não tinham casa, não tinham comida, não tinham trabalho. Então, esse é um passivo histórico social que o Brasil não conseguiu ainda, no século XXI, reparar. Todos os desdobramentos da escravização de pessoas no Brasil, nós temos repercussões até hoje. Dom Pedro volta ao Brasil, já doente, com todas essas repercussões, né, de todas essas disputas internas que a gente já conversou aqui. Ele volta para o Brasil, doente, encontrou um país completamente diferente, né, sem pessoas escravizadas, mas aí, nesse contexto, como eu já falei antes, que existia a disputa da igreja, né, o exército também insatisfeito começa-se a organizar no âmbito, principalmente do exército, aquilo que eu particularmente chamo de golpe, que era para acabar com o período imperial, acabar com a segunda regência e transformar o Brasil numa república. Então, o golpe de deposição da monarquia brasileira aconteceu em 15 de novembro com a proclamação da república, não houve participação popular. Marechal Deodoro foi escolhido para liderar esse movimento contra o regime imperial. Marechal Floriano Peixoto inicialmente era a pessoa que seria a indicada, mas ele não quis participar, ele não queria ficar nesse movimento da vida pública, então foi escolhido o Marechal Deodoro, que inclusive era amigo de Dom Pedro II. Então, o golpe ocorreu sem maiores estardalhaços. O imperador foi comunicado, né, que ele deveria deixar o Brasil, que a família imperial estava banida do Brasil, que tinha que ir embora, viajar em 48 horas. Foi assim que acabou a monarquia brasileira e um simples ato e um informe através como é que a gente chama? Aquela pessoa que foi comunicar. Foi a casa de Dom Pedro comunicar, esqueci o nome agora. O mensageiro foi comunicar o fato ao imperador, simplesmente disse: acabou a monarquia e vocês têm 48 horas para deixar o Brasil. E aí se instala a república, né? E a partir daí foi implantado o regime republicano e começa um outro processo, um novo processo com relação à questão política. Quem fundou o novo regime de governo, que a gente sabe que foram os militares, né, liderados por Deodoro, que agora era o presidente da República. O poder tinha que ser um poder executivo forte, diferente do poder monárquico. Alguns países não aceitaram, não foram muito sensíveis, não dialogaram muito bem com essa ideia de acabar a monarquia, principalmente a Inglaterra, que também era uma monarquia, mas não tinha mais como voltar atrás. A república estava instalada. A primeira república ficou conhecida como República Velha, que foi desde essa destituição de Dom Pedro II até uma outra revolução de 1930, e foi promulgada uma nova Constituição em 1891.
A nova Constituição instituiu os estados, que antes eram províncias, não havia estado. Com essa Constituição, os estados foram definidos. O sistema presidencial, o estado laico, o casamento civil, várias situações. E principalmente a autonomia, que era o que os republicanos queriam. Os estados tinham autonomia, inclusive. E o poder moderador deixou de existir, né? Mas a República também passou por revoltas internas. Como eu falei desde o início, a disputa pelo poder ela existe desde sempre. No mesmo ano da promulgação, Deodoro renunciou ao cargo e aí vem Marechal Floriano, que de início não queria participar da vida pública, né? Diz a história, e eu trago, que Deodoro renunciou porque adotou medidas autoritárias para fechar o Congresso. Houve uma revolta armada. Floriano foi quem esteve à frente, né, dessa revolta, assumiu o posto e impediu uma nova eleição. Mais indignação no país, quer dizer, já começa o autoritarismo, que não era o que se desejava, né, quando se proclamou a República. A ideia é que o poder do executivo não fosse tão centralizador como o do Império. Floriano fica pouco tempo, né, no poder. Por quê? Porque a chamada República Oligárquica já estava em construção há um bom tempo, que eram os grandes proprietários de terras, e quem de fato dinamizava a economia do país. As oligarquias mineiras e paulistas eram as principais delas, né, que é o café, o açúcar, eram os grandes latifundiários, onde havia a produção de café e açúcar principalmente. Juntou Minas e São Paulo e elegeram o primeiro presidente civil. Não era uma eleição direta, era uma eleição indireta. E concentrou-se entre Minas e São Paulo o revezamento do poder. E isso ficou conhecido na história como a política do café com leite. Essa política do café com leite era exatamente isso. Uma eleição indicava alguém de Minas Gerais, uma outra eleição indicava alguém de São Paulo. Inclusive porque São Paulo se sentia desprestigiado, porque o poder central estava no Rio de Janeiro, que em termos de produção, né, de exploração do café, nem se comparava com a receita de São Paulo, mas continuava centralizando o poder. Então São Paulo entendeu que deveria ter mais espaço na política, na economia, nas decisões. Então essa política do café com leite ela perdurou durante muito tempo, até a Revolução de 1930, que não será objeto do nosso estudo aqui, nesse momento. Mas essa política do café com leite, ela dava muito poder, muito privilégio de classe a essas oligarquias rurais, né? Então, o governo combinava com os mineiros e os paulistas, era um acordo combinado, e somente os candidatos desses estados poderiam ser presidente do Brasil. O último presidente dessa fase da Primeira República foi o Washington Luiz. E aí, com mais controvérsias, com mais disputas, com mais lutas pelo poder, o Washington Luiz foi deposto por um outro golpe militar, né, e haja golpe nesse país, que coloca no poder um representante dessa oligarquia gaúcha, que foi Getúlio Vargas. Então, como você pode observar, foram muitas as disputas, né, em todo o decorrer do Império. Ainda no decorrer da Primeira República, também disputas internas, que levaram à deposição do Washington Luiz para a nomeação de forma indireta, não era voto direto, de Getúlio Vargas. E aí chegamos ao fim da nossa videoaula, do Império até a Revolução de 30. Então, resumindo aquilo que você viu no decorrer da videoaula, nós conversamos e você pôde conhecer as repercussões e transformações ocorridas com a chegada da corte portuguesa,
fizemos todo o relato dessas repercussões, né? O que a cidade do Rio de Janeiro passou com relação a receber a corte, a questão econômica, a questão política. Conversamos sobre a independência do Brasil, quais foram as causas e as consequências, sobre as regências do Império, que você sabe agora, né, que foram 3 regências, a primeira com Dom Pedro I, o período regencial, e a segunda regência com Dom Pedro II. Você conheceu os fatores que levaram à queda da monarquia e à criação da República. Tudo isso foi possível você conhecer nesta aula. Então, eu agradeço por você ter ficado até o final, ouvindo a nossa explanação, dialogando com você sobre o conteúdo. Sugiro, indico que você faça novas leituras, que você amplie, né, o seu conhecimento, que você se utilize do e-book dessa disciplina, porque você fará uma avaliação com o conteúdo deste e-book e cabe a você se aprofundar nos estudos que eu trouxe nesta videoaula. Obrigada e até um próximo encontro.